Muitas pessoas acreditam que a psicanálise nasceu da ciência dita moderna, mas poucos sabem que ela nasceu no mesmo ambiente onde a Europa foi tomada por sessões espíritas, sessões mediúnicas, hipnose e diversas manifestações espirituais. Sigmund Freud não criou suas ideias em um laboratório comum, em um hospital, uma clínica ou algum lugar similar para fazer uma pesquisa. Freud, na verdade, viveu no epicentro, onde o mundo invisível estava sendo invocado publicamente em cada canto da Europa. E a partir de 1857, um ano após o nascimento de Sigmund Freud, com a explosão do espiritismo na Europa, a burguesia, centros médicos e universidades começaram a promover de uma forma incessante e com bastante divulgação, sabe o quê? Sessões mediúnicas, hipnose profunda, transes, canalizações, manifestações espirituais, escrita automática e vozes que se manifestavam nas pessoas. Ou seja, Freud nasceu no auge do ocultismo moderno. Ele estava lá e cresceu no centro disso tudo. Freud observava os médiuns e chamou isso de mente, entre aspas. Freud, na verdade, era neurologista. Ele estudava as pessoas que entravam em transe, mudavam de personalidade, pessoas que ouviam vozes, tinham paralisias físicas que não tinha nenhuma causa, nenhuma resposta. Ele, com isso, tentava acessar memórias ocultas. Essas pessoas, para Freud, eram chamadas, eram denominadas de histéricas. Hoje, muitos chamam de transtorno dissociativo. Freud observou essas manifestações e decidiu criar uma explicação sem nenhuma ajuda do que pudesse ter relação com a palavra Deus, o Criador. E Freud diz o seguinte: isso não são espírito, isso na verdade é o inconsciente. Ou seja, ele pegou fenômenos espirituais e rotulou, deu uma roupagem científica. Temos o exemplo da antiga pitonisa, que voltou com outro nome, O exemplo cabe muito bem, porque desde a antiguidade existiam mulheres que entravam em transe e recebiam entidades espirituais. A mais famosa delas é a pitonisa de Delfos, que temos um relato bíblico em Atos, capítulo 16. Essa mesma mulher, de igual modo, as mulheres a qual Freud teve experiências mediúnicas, essa mulher falava coisas ocultas, revelava segredos e impressionava multidões. Paulo não chamou isso de inconsciente, de forma nenhuma. Ele disse que era um espírito e imediatamente expulsou. Freud fez exatamente o contrário. Ele observou essas manifestações e disse: isso é apenas a mente humana. Ou seja, o inconsciente se tornou uma nova máscara ou uma nova roupagem para o mundo espiritual. Eu costumo dizer que o inconsciente, na verdade, é um portal. É um portal que é aberto para que haja o surgimento de diversas enfermidades psíquicas ou enfermidades emocionais. O que os médiuns chamavam de entidade, Freud passou a chamar de conteúdo reprimido. Ou seja, o que as pitonisas chamavam de espírito, Freud chamou de subpersonalidade, de onde que ele tira o subconsciente.
O que as sessões mediúnicas chamavam de canalização, Freud chamou de associação livre. Ele na verdade, ele apenas trocou os nomes, mas sabemos de onde que vem tudo isso. A Bíblia já tinha nos dado uma explicação. Ou seja, Freud tirou definitivamente Deus e colocou o homem no centro de tudo. Vamos dar aqui um exemplo aqui. Freud, Sigmund Freud, ele ensinou o quê? Culpa é apenas regressão. Pecado é apenas trauma. Consciência é apenas construção social. Moral é apenas condicionamento. Desejos devem ser liberados. Ou seja, ele removeu Deus, pecado, redenção, arrependimento e transformação espiritual. Ou seja, ele colocou o homem como seu próprio salvador de todas as suas crises. Um exemplo prático que eu posso dar aqui: o homem tem pensamentos ruins, sonhos perturbadores, convulsões, vozes internas. A Bíblia diz que são espíritos atormentadores, mas Freud diz que isso é a ação do inconsciente e do subconsciente. E vamos mais além. A psicanálise, na verdade, ela abriu uma porta que a ciência hoje não consegue definitivamente fechar. Você sabe por quê? Depois disso tudo, depois do surgimento da psicanálise, o mundo passou a normalizar, sabe o quê? Perversões, confusão de identidade, destruição familiar, relativização do pecado, banalização da culpa. E o principal deles todos, em consequência, um levando ao outro, vimos o surgimento da erotização da mente. Ou seja, tudo começou quando o homem decidiu explicar o espírito sem a presença de Deus. Conclusão: Freud não inventou absolutamente nada. Ele apenas, como eu estou tentando passar para vocês, ele, na verdade, ele transformou o ocultismo em ciência. Ele pegou práticas espirituais antigas, mudou os nomes e levou para as universidades. Quando, na verdade, a Bíblia nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E muito citado, que todos conhecem praticamente, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Portanto, meus amados, a verdade liberta, o engano aprisiona. Faça um ato de repreensão de maldição na sua mente. Você que acredita nesses portais de inconsciente, subconsciente, acessar através dos sonhos, todas essas coisas que Freud trouxe, que depois foi enriquecida mais ainda com Carl Rogers e Carl Jung. Renuncie na sua mente hoje. Determine e diga: basta, eu repreendo todo mal na minha mente. Em nome do Criador, em nome de Jesus. Você vai ver, você vai observar que você vai fechar poderosos canais de morte emocional e espiritual dentro de você. Ok, meus amados? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muito mais por aí. Vamos em frente.